Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Meu Deus. Vou tentar de novo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Agora sim, glória a Deus. Aleluia, como é bom estarmos juntos, amém? E para falarmos de um assunto tão maravilhoso, tão poderoso, nós começamos ontem falando sobre o fundamento. Você precisa entender esse fundamento. E como a gente estava transmitindo ontem ao vivo, mas não salvou, eu vou só dizer uma coisa aqui para a gente registrar, porque eu estou interessado nesse material para o livro que eu estou escrevendo. Então eu falei ontem, e vou falar isso rapidinho, eu falei ontem sobre a grande bênção que nós temos no Verbo da Vida, de termos uma palavra poderosa sobre a questão de prosperidade bíblica, temos uma palavra alinhada com a palavra de Deus, temos muita gente boa pregando sobre prosperidade no Ministério Verbo da Vida. Eu poderia lembrar agora do pastor Humberto Albuquerque, que tem uma mensagem maravilhosa sobre essa área, Marisete Garcia, pastor Cleone, e outros que eu poderia citar aqui, que tem ensinado e ministrado sobre prosperidade bíblica de uma forma maravilhosa. E nós temos esse fundamento dessa face da prosperidade, que é quebrar a mentalidade de pobreza, que é tirar aquela ideia de que nós não podemos avançar, nós não podemos crescer, e essa é uma face maravilhosa. Mas há uma outra face da prosperidade que nós precisamos enfatizar, e eu sei que nós estamos fazendo esse seminário, mas isso tem que ser feito continuadamente, porque nós precisamos criar uma cultura. Amém? Assim como nós criamos a cultura de dizimar, de ofertar, e às vezes você chega na igreja e não está com dinheiro, e principalmente hoje que você anda mais com cartão, essa coisa toda, e às vezes você fica aperreado, ou só eu, você também? Você fica aperreado, rapaz, eu queria dar uma oferta, você fica envergonhado de chegar na presença do Senhor de mãos vazias. Não é por religiosidade, mas é uma coisa do seu coração. Você quer sempre dar alguma coisa. Amém? E eu fui ensinado desde a minha infância sobre dízimos e ofertas, mas eu fui ensinado que dízimos e ofertas era algo espiritual, isso não tinha nada a ver com a nossa prosperidade. Dízimos e ofertas era como uma obrigação. E quando você faz isso como uma obrigação, você acaba perdendo a plenitude que Deus tem. Amém? Então nós precisamos entender essa outra face da prosperidade. Qual é a outra face? A face que passa por trabalho, por gestão, por administração. E esse assunto, quando nós começamos a falar de gestão, de administração, dessas coisas, não é tão popular. Porque muitas vezes mexe com nossa cultura. E nós fomos criados, fomos ensinados, e Deus tem quebrado essas ideias erradas, mas ainda coisas persistem no nosso cotidiano. Por exemplo, que é uma coisa que persegue o brasileiro, a ideia de pensar em parcelas. Nós pensamos em parcelas. Eu escuto muito pessoas dizer, Rosilon, mas você está dizendo tudo isso, mas eu vou pagar somente R$72, parcelinha que eu pago com o pé nas costas. Se quantas parcelinhas de R$72? É só 60. Aí quando você vai ver o montante, você percebe que está se jogando dinheiro fora. Mas isso é algo que está mudando. Diga, está mudando. Porque Deus tem levantado pessoas que estão entrando nas igrejas sobre esse assunto, ensinando sobre gestão, sobre administração. E eu queria começar mostrando uma foto. Eu vou ministrar só 30 minutinhos e nós vamos pegar para perguntas e respostas. Eu queria que colocasse o último slide, que eu quero mostrar essa foto desse último slide. Essa foto, eu peguei isso aí do homem que é o maior guru hoje de finanças pessoais do país. Ele é o maior expert de finanças pessoais do país. Para você ter uma ideia, esse homem, ele faz palestra todo final de semana, 1.500 pessoas na palestra dele, todo final de semana. Esse homem cobra para entrar na palestra dele R$1.500 para você entrar. E para você aprender sobre os princípios que ele vai ensinar. R$1.500
52 palestras por ano. Ele dá palestra todo final de semana. E aí eu estava olhando na agenda dele. Ele não tem agenda até 2028. Todas as palestras estão lotadas até 2028. Então, até 2028 você não consegue achar, não é? Ele escreveu um livro famosíssimo, chama-se Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Aí depois ele escreveu um outro livro, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. Aí escreveu um outro livro, Filhos Inteligentes Enriquecem Sozinhos. Agora eu fui olhar no site desse homem, é interessante, ele diz ali: realize a divisão do seu salário para sempre ter dinheiro e ser verdadeiramente rico. Aí veja a divisão do salário, 5%, separe para se pagar. Esse é pelo seu trabalho, deixe em sua carteira ou num local onde possa ver e sentir o dinheiro. 10%, aí eu botei a setinha ali, olha 10% para que é? Separe para doar. Quem doa gera a capacidade de produzir riquezas em abundância na sua vida. Esse homem não é crente, ele não tem revelação de dízimos e ofertas, mas olha o que é que ele coloca ali como princípio: 10% para você doar. Agora deixa eu dizer isso e eu quero que isso fique registrado na sua cabeça. Nesses últimos anos, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que não são crentes, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, por exemplo, no coach. Eu vejo pessoas no coach, eu não tenho nada contra o coach, para mim o coach é uma bênção. E eu vejo pessoas no coach, e quais são os princípios de coach? São os princípios da palavra. Aí eu vejo gente que não é crente, que não tem nada a ver com a palavra, mas que pega os princípios da palavra e está vivendo muito bem. E eu vejo o crente, que é o dono da palavra, que foi para quem foi escrita a palavra, desprezando os princípios e vivendo uma vida miserável. Aí Deus me deu essa frase: o maior nível de miséria não é você simplesmente não saber. O maior nível de miséria é ensinar para os outros e ver todo mundo se dando bem em cima de coisas que você ensina e você mesmo não usufruir. Isso é uma miséria muito grande. É por isso que eu não quero ser assim. Eu quero pregar e eu quero usufruir do que eu prego. Eu quero pregar e eu quero experimentar do que eu prego. Eu amo ler, mas eu não quero falar do que eu vi nos livros. Eu quero falar do que eu tenho colocado em prática na minha vida, porque isso gera vida. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho hoje de como começar isso. Ele fala ali sobre 60% para pagar as contas. Ele fala sobre 10% para investir. Ele fala sobre 10% para poupar e 5% para fazer o que você quiser. Então isso são princípios que estão sendo ensinados. Mas muitas vezes, quando nós falamos com os crentes, nós ouvimos assim: não, pastor, mas isso é muito natural, eu sou da fé, meu negócio é xará, rapaz, isso é bonito, eu acho isso maravilhoso. E eu quero dizer para você, eu nasci no fogo e não me acostumo com fumaça não, meu irmão. Eu sou da bagaceira, eu gosto de ver o espírito cair e o catarro grosso descer. Eu quero ver o cabo mais quebrado do que arroz de terceira, debaixo da unção do Espírito. Eu gosto, quando a coisa pega fogo eu caio dentro. Mas eu quero te dizer, isso tem um lugar. Porque você pode pular, correr, falar em outras línguas, profetizar, braço crescer, perna crescer, mas se você não cumprir princípios, você não vai receber na totalidade. E princípios, ele tem uma parte espiritual e uma parte natural. Lembra que você aprendeu que a fé, ela tem ações correspondentes? Eu posso pegar e depositar 50 mil reais para você num banco e dar para você o cartão e a senha e você chorando na frente do banco. Ah, eu queria 2 reais para comer um cachorro quente e eu estou liso. Eu não tenho dinheiro. Mas você tem? Tem. Está no banco. Mas para usufruir, tem que ir lá, colocar o cartão, digitar a senha, fazer uma ação natural para usufruir de algo que você pode ter. Então é muito importante você aprender sobre isso. Agora eu quero que você vá lá no Salmo 1. Salmo 1, depois o Salmo 73. É esses dois que eu vou usar hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre
planejamento e controle, como começar, por onde você deve começar, como você deve avançar nessas coisas. Eu mudei um pouco a minha mensagem aqui, porque eu quero esse material. Eu vou passar ali rapidinho, vou te dar os princípios. Depois nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas. Hoje à noite eu quero falar sobre dívidas, porque dívidas e juros é o motivo do Brasil ser do jeito que é. Dívidas e juros. O governo brasileiro, as instituições brasileiras, elas trabalham para endividar as pessoas, elas trabalham para isso, para que você seja endividado. Principalmente a classe mais vulnerável, o pessoal que tem menos dinheiro, principalmente. Por quê? Porque alguém que tem menos dinheiro, alguém que você poderia chamar de pobre, mas eu não chamo de pobre, eu chamo essa pessoa de alguém que tem falta de conhecimento. Porque para você entender isso, meu irmão, o limite de um cego é o seu tato. O limite do mundo de um cego é o seu tato. Aonde ele pode tatear, ele consegue chegar. O limite de um homem ignorante é o seu conhecimento. Se ele não tem conhecimento, ele não consegue avançar. Um homem que entende a palavra e deixa a palavra cair no seu coração, não tem limites. Você vai avançar sem limites. Então nós precisamos entender esses princípios, colocar em prática na nossa vida, e essas coisas que parecem naturais, mas vão te ajudar a crescer e a avançar. E veja o que o Salmo 1 diz: bem-aventurado ou mais que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Quando ele fala da lei do Senhor aqui, ele está dizendo sobre a lei que foi estabelecida, e os israelitas sabiam que eles precisavam cumprir essa lei. Essa lei tinha partes espirituais, mas tinha partes naturais também. Essa lei falava sobre coisas naturais. A lei, por exemplo, falava de como construir a casa, como você deveria construir a casa. A lei falava sobre o direito à propriedade privada. Um dos maiores segredos de um país rico é o direito à propriedade privada. É tão interessante. Eu estava nos Estados Unidos agora, e os Estados Unidos não tem as leis trabalhistas que o Brasil tem. Os Estados Unidos não tem o sindicato que o Brasil tem. O Brasil tem 15 mil sindicatos. Nos Estados Unidos são apenas 12 ou 13 sindicatos. O Brasil tem lei trabalhista que não acaba mais. Nos Estados Unidos são poucas leis trabalhistas. Para você ter uma ideia, você é contratado por hora, pode trabalhar em 4 empregos diferentes, e o cara chega, te demite, dá-te um abraço, o dinheiro, e você vai embora. Agora eu pergunto a você, quantos americanos estão tentando entrar ilegalmente no Brasil para viver aqui, já que no país dele ele não tem lei trabalhista que protege ele? Quantos você conhece? Agora, quantos brasileiros estão tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos para viver lá? Não é uma contradição alguém sair de um lugar onde eu sou tão protegido, tão guardado, tão cuidado, para ir para um lugar que ninguém está nem aí para mim? Você não pensou sobre isso já? Agora, o que é um dos preceitos? Direito à propriedade privada. Se o cara pular dentro da minha propriedade, e de alguma, isso está na lei, viu? Isso está na Bíblia. Se o cara entrar na sua propriedade, a Bíblia diz, se o cara entrar na sua propriedade e o ladrão for pego e você o ferir e ele morrer, você está isento do sangue dele. Porque antes de defender a bolacha dos outros, eu tenho que defender a minha. Jesus disse, ame ao outro como você ama a quem? A você mesmo. Então, entre o outro e a minha família... Ah, pastor, quer dizer que numa situação dessa, você vai ficar escandalizado agora, mas eu vou dizer do mesmo jeito. Numa situação dessa, o senhor armado atirava e ainda orando, Senhor, adestra a minha mão. Pai, adestra a minha mão, Senhor. Que eu não erre, Pai. Ah, pastor, isso não está na lei do amor. Claro que está. Claro que está. Jesus disse, ame o próximo como a você mesmo. Então isso foi princípios estabelecidos por Deus. Deus fez as coisas bem direitinho, e o israelense entende isso, mas nós criamos misticismos, ideias. Eu estou escrevendo um livro sobre cosmovisão, porque a cosmovisão, a maneira como nós vemos o mundo na igreja brasileira, infelizmente não é cristã.
é humanista e marxista, mas não é cristã. Não é? Nós vemos isso quando o crente fica dizendo, tá vendo? Jesus andava com os pobres. Não, meu irmão, Jesus andava com os pecadores. Fosse pobre, rico, amarelo, preto, tinha cor não. Jesus não ligava com isso não. Jesus queria os pecadores, Jesus amava as pessoas. O negócio de Jesus era pessoas. O interesse dele era por pessoas. Ele nunca fez acepção de pessoas. Agora é claro que a Bíblia fala sobre uma compaixão e um amor que Deus tem pelos pobres, por causa de algumas condições. Você está comigo? Então é importante você entender isso. Você entender que Deus estabeleceu coisas e que coisas são naturais e que essas coisas naturais são importantes. Aí ele continua dizendo aqui, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será, diga, está falando de mim. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, prosperará. Sabe, meu irmão, crente é para ter o toque de Midas. Tem um cara no Brasil que tem o toque de Midas, chama-se Silvio Santos. É o único cara na minha vida que eu vi faliu o banco. O Banco Nacional faliu, o caba tirou por dentro, deixou todo mundo aí arrebentado. O Banco Safra faliu, o caba tirou por dentro, deixou todo mundo arrebentado. Aí o banco do Silvio Santos faliu. Aí ele disse assim, gente, não se preocupem, eu estou dando minhas empresas como garantia. Quem quiser tirar seu dinheiro, pode ir lá segunda-feira e pegar seu dinheiro, eu assumo o prejuízo. E eu estou dando, só a Jequiti dá para pagar 10 vezes o banco, mas eu estou colocando todas as minhas empresas como garantia pelo que você colocou no meu banco. Sabe o que aconteceu? Ele conseguiu vender um banco falido. E ele ainda deu uma declaração, disse, comprei um banco, não ganhei dinheiro, mas também não perdi. Vendeu falido. E a empresa que comprou só vai começar a ter lucro agora em 2022. Está só pagando dívida. E ele vendeu o banco falido. Ele convenceu pessoas, como a minha mãe foi uma delas, a passar 30 anos pagando o baú da felicidade para receber panela. Ela pagava 30 anos. E era uma felicidade tão grande. Olha, não pode esquecer. O carnezinho do baú. Ah, não, mas eu recebo as panelas. As Tupperware, meu Deus, é maravilhoso. E ele, por quê? Ele tem um toque de Midas. Tudo que ele faz prospera. Você vê o SBT, ele mexe na programação, aí ninguém quis o Chaves. Isso foi gravado em 70. O último episódio foi gravado em 78. Isso não funciona não. Aí ele botou o Chaves. Sucesso. Tudo que ele faz é sucesso. Ele botou a mão, sucesso. Aí qual o segredo? Qual o segredo? Ele entende, porque é judeu, a aliança que ele tem com Deus. Ele entende a aliança que ele tem. Agora, não somente entende a aliança, como ele também se aperfeiçoou para gerir bem, para trabalhar bem, para administrar bem, para ser um bom mordomo. Aí ele diz aqui, tudo que ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim, são como palha que o vento dispersa. Aí vamos lá no Salmo 73, Davi vai falar uma coisa que nunca aconteceu com ninguém, mas já aconteceu comigo, e eu prego para mim mesmo, para você ouvir. Né? Talvez nunca aconteceu com você, mas você conhece um amigo, do seu amigo, que já aconteceu isso. Salmo 73 diz assim, com efeito Deus é bom para com Israel, com o coração limpo, com efeito Deus é bom para com Israel, para os que estão de coração limpo. Quanto a mim, porém meus pés quase se desviaram, porque eu tive inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Teve uma época na minha vida, mais quebrado do que arroz de terceira, endividado, e eu ficava olhando para as pessoas que não tinham Jesus prosperando, fazendo coisas, e eu disse, rapaz, isso não tem futuro não. É melhor ser ímpio. Porque o ímpio, olha o que é que o ímpio está fazendo. E Deus começou a ministrar o meu coração, dizendo, não olhe para o começo, olhe para o final. Não olhe para o efeito, veja a causa.
Você está olhando só... Aliás, não olhe para a causa, veja o efeito. Você está olhando só para a causa, veja os efeitos, veja o que acontece na vida deles, porque eles não me têm. E naquela época eu fiz uma oração ao Senhor, eu estava endividado, devendo cartão de crédito, um monte de coisa, e eu fiz uma oração ao Senhor, disse, Senhor, se você me tirar disso, nunca mais eu me meto em dívida. Aquela oração tipo assim, me livra dessa, que das próximas eu me livro sozinho. E o Senhor me atendeu. E eu paguei todas as dívidas e nunca mais eu entrei em dívidas. Isso fazem 17 anos. Nunca mais eu entrei em dívidas. Porque eu entendi como isso funciona. Amém? Então o Salmo 73, Davi estava falando sobre isso. Davi estava falando sobre essas coisas. E tem muito crente que está assim, olhando. Agora, como nós vamos começar? Primeiro slide aí, como nós vamos começar a organizar a nossa vida? Como nós vamos começar a colocar as coisas no papel, fazer planejamento, organizar? Você precisa ser alguém que é um bom mordomo, que vai gerir as coisas bem, para que você possa criar riquezas. Diga, criar riquezas. Lembra que a gente leu antes, que Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus te dá força para criar riquezas? Só para você entender isso, há 3 motivos das pessoas serem pobres. E há 3 motivos das pessoas serem ricas. E eu não vou entrar aqui na sociologia, porque aí dava pano para as mangas, não é? Esse debate é só na universidade. Aqui a gente vai só no básico mesmo. Fica tranquilo que eu não vou entrar na sociologia, nem na filosofia, não é nada disso. Mas só para você entender. Quais os 3 motivos de pessoas serem pobres? Basicamente, primeiro, nasceu num bolsão de pobreza. Nasceu num lugar onde todo mundo é pobre. E ele nasceu naquele lugar. Você não escolhe onde você nasce. Alguém aqui escolheu? Você não escolhe. Você nasceu naquele lugar, todo mundo é pobre. Você pode ser pobre também por alguma causa externa. Uma guerra. A Síria era rica, agora é miserável. Por quê? Uma guerra. Aconteceram coisas, então pode acontecer coisas e aquilo empobrecer você. E você pode ser pobre também por causa de preguiça. Pinguim de Madagascar agora. Não é? É uma coisa que eu escuto muito. Por que você quer ser rico? Ah, porque eu não quero trabalhar não. Quero ficar em casa. Mas rico trabalha. Amém? E trabalha muito. Porque quanto mais você cresce, mais você tem que gerir melhor. Agora, ele não trabalha no serviço pesado. Ele trabalha na administração, mas é trabalho do mesmo jeito. E às vezes é mais pesado do que quebrar pedra. Então são 3 motivos de pessoas serem pobres. Por que pessoas são ricas? 3 motivos. Número 1, nasceu num berço rico. Então ela vai ser rica desde que nasceu. Meu pai tinha uma Brasília, um Fusca, depois uma Brasília. E a gente andava lá atrás, quente, aquela coisa toda. Uma vez por ano a gente tirava fotografia, não é? Eu tenho poucas fotografias minhas, porque era só uma vez por ano, e ganhava um presente no aniversário. Nunca ninguém passou por isso. E as roupas eram compradas uma vez por ano. Meu pai dizia, ó, era o nosso padrão de vida, a gente não era rico, né? A gente tinha uma vida ali dentro daquelas limitações. Mas aí... eu me converti, trabalhei e avancei, e essa coisa toda, e meus filhos nasceram. E meu filho nunca andou num carro velho. Meu filho nunca teve as situações que eu tenho umas 5.000 fotos do menino, né, Daiane? A gente deve ter umas 5.000 fotos do menino. Tem foto do menino de todo jeito. Eu tenho foto até no menino no banheiro. Eu tenho foto, eu fotografo. A gente tem foto de todo jeito. Então, é interessante isso, porque você não escolhe o lugar que você nasce, e tem gente que nasceu já numa condição boa. E aí, porque nasceu numa condição boa, não consegue entender. Tem gente que nasceu de novo no verbo da vida, e não consegue entender como eu, que vim de uma outra ideia, de uma outra realidade espiritual, o que essa palavra fez na minha vida. Você está olhando para alguém que era para estar já se preparando para 4 pessoas levar para o cemitério, porque eu ia morrer. Mas o que essa palavra fez na minha vida? E na hora das situações difíceis, sempre me vem o pastor Bando dizendo, e aí rapaz, quer viver ou morrer? Quero viver. Disse, então mete bronca aí. Guarda os sentimentos, pratica a palavra e vê a bagaceira.
Eu digo, arrocha, Satanás. Agora tu vai ver o que é bom para tosse. Pega em peso aí, miserável. Não é assim? Então pessoas nasceram. Segunda coisa que pessoas podem ser ricas, elas tiveram uma ideia milionária. Ou elas são artistas, ou elas criaram uma música. Eu acho tão engraçado o crente. Uma vez um pastor chegou para mim, aí disse assim, Rosilon, cara, é impressionante. E eu entendo a colocação dele, ele dizendo, rapaz, é impressionante. Eu até estava conversando isso ontem com o pastor Isaías. É impressionante como um cara como Luan Santana comprou um avião. O Whindersson Nunes, agora aquele humorista, comprou um jato, 12 milhões de reais. É impressionante isso. Isso era para estar nas nossas mãos, para usar para o reino. Isso é verdade, isso é verdade. Mas os caras fizeram algo que nós não fizemos. No dia que eu fizer uma música com sucesso, como Luan Santana, eu vou comprar o jato também. Se for olhar por esse caminho. Então, às vezes, tem as ideias milionárias. Crente tem o Espírito Santo. Vai estudar a história dos judeus. Eles fizeram o Prêmio Nobel da Paz, né? O mundo inventou o Prêmio Nobel da Paz. 400 judeus já ganharam o Prêmio Nobel. 400. Tudo que eles querem, eles fazem melhor do que todo mundo. É impressionante. Pode estudar a história, é impressionante. Exército. Eles são uma nação que nasceram em 47, tem 70 e poucos anos agora. Eles têm o melhor exército do mundo. Eles dão treinamento para os Estados Unidos, para as grandes potências. Eles dão treinamento para 49% das polícias do mundo é treinada pelas forças de Israel. Qual é o motivo do mundo ter tanto medo de Israel? Eu estava agora lá na ONU e eu entrei lá para ver as coisas, né, visitando, e eu vi lá as declarações da ONU. 1/3 das declarações da ONU não fala sobre Moscou, não fala sobre Nova York, não fala sobre as grandes cidades do mundo, fala sobre Jerusalém. Quem é Jerusalém na história da humanidade? Naturalmente falando. Qual é a preocupação do mundo com Israel? Porque eles sabem que a bênção está sobre eles. E não somente a bênção, mas a diligência está sobre eles. Eles juntaram o natural e o sobrenatural, e a bagaceira está aí. Pode pegar um casalzinho de judeu, soltar em Campina, em 2 gerações eles dominam o segmento que eles estão. É uma coisa impressionante. Aí você diz, não, mas é porque eles têm um QI a mais. Não, é porque eles têm uma unção, uma aliança, eles sabem a aliança que têm, e eles também investem na parte natural. Então, natural e sobrenatural andando juntos. Amém? E eles vão crescendo. Aí você pega uma ideia milionária, você tem uma ideia, você tem uma inspiração, você é um artista famoso, então esse é o terceiro motivo de você ser rico, o segundo motivo de você ser rico. O terceiro motivo é desonestidade, corrupção, tráfico de drogas, desonestidade, alguém ficou rico desonesto. Então os motivos de serem pobres, basicamente, e de serem ricos. Você percebe que esses motivos podem ser mudados, e são mudados constantemente. Você entendendo, você compreendendo a unção e compreendendo a sua parte para operar na unção. Só ter a unção não serve de nada. Só ser ungido não serve de nada. Só ter a palavra não serve de nada se você não colocar em prática. Você pode morrer doente, tendo muita revelação sobre cura, escrevendo um livro que pessoas só ao ler são curadas instantaneamente, e você morrer doente. Porque aquela revelação chegou para você, mas o que chega para mim para ensinar é diferente do que chega para mim quando eu estou estudando para mim mesmo. Porque eu sou só o canal. E às vezes a palavra chega tão rápido na minha boca que nem dá tempo de eu pensar. E eu fico depois pensando, rapaz,
Que coisa, eu nunca pensei de falar isso. Não já aconteceu isso. Rapaz, eu nunca pensei de falar isso. Aquela instrução chega. Amém? Então vamos lá. Como nós vamos começar? Primeira coisa, faça um balanço patrimonial da sua vida financeira. Como está a sua vida financeira? Como você está hoje? Quando eu vou aconselhar pessoas que estão com problema na área de finanças, muitas vezes elas nem sabem quanto devem. Tem gente que está devendo tanto que se chamar a mulher de meu bem, o banco toma. Não chama não, tem que chamar de amor, querida. Se disser meu bem, o banco diz, é meu. Porque está endividado até o cabelo da cabeça. Agora, como você tem que fazer? Você tem que colocar 2 colunas. Você pega um papel, divide ele no meio, coloca uma linha no meio assim, 2 colunas. E você coloca do lado direito todas as suas dívidas. Todas as suas dívidas, tudo que você deve. E você vai lá e coloca tudo que te gera despesa lá no lado direito. Você coloca tudo lá. Aí você vai no lado esquerdo e coloca todos os seus bens. Não é? Se você tem um apartamento, se você tem uma casa, se você tem um carro, você vai colocando lá todos os seus bens. E você vai fazer um balanço da sua vida financeira. Se o que você tem, se você deve mais do que o que você tem problemas. Você precisa ficar cuidadoso. Agora, entenda, existem dívidas boas e dívidas ruins. Eu vou falar muito sobre isso hoje à noite. O que é uma dívida boa? Por exemplo, eu comprei um apartamento, financiei até 3 dias antes da volta de Jesus, não é? Mas eu pago um valor que é menor do que o aluguel que eu pagaria naquele mesmo lugar. Então, isso é uma dívida boa. Aí eu vou comprar e eu vou parcelar em 22 vezes ou em 60 vezes esse maquinário aqui que eu vou trabalhar e vai me gerar dinheiro. Isso é uma dívida boa. Aí eu vou investir aqui e eu vou parcelar aqui para fazer essa faculdade, esse mestrado, essa doutorado. Isso é uma dívida boa, porque aquilo vai te gerar dinheiro. O que é uma dívida ruim? É aquela dívida que rouba de você. Amém? E eu vou passar para o pastor Isaías um link, né, para você ter uma calculadora que é muito simplesinha, você instala ela no celular e toda vez que você vai comprar uma coisa, você calcula lá os juros. Porque eu sou inteligente. Isso é de eu pagar para alguém, dar dinheiro para alguém, eu dou para mim, dou para minha esposa, dou na igreja. Mas para eu dar dinheiro para enricar ímpio, para fazer safadeza com o dinheiro que eu estou enricando ele, eu não vou dar não. Eu vou pagar para mim mesmo. Você entende isso? Então, juros no Brasil é o maior ladrão da nossa prosperidade. Dívida é o maior ladra da nossa prosperidade. Então, nós precisamos cuidar com isso. Então, você vai fazer esse balanço. Segunda coisa, entenda para onde está indo o seu dinheiro. Às vezes você ganha 10 mil reais, mas o dinheiro não é seu, porque o dinheiro nem chega no bolso, é tudo para as contas. Claro que ninguém passou por isso, só eu, mas eu prego para mim mesmo, de você terminar e dizer, meu Jesus do céu, rapaz, nem esquentou o dinheiro, eu nem tive o prazer de segurar a nota, porque o dinheiro é tudo para as contas. Então, se você está nessa situação, você está bem, não está endividado, mas você precisa colocar aquele sinal amarelo, porque eu não quero viver a vida toda assim, trabalhando para os outros, trabalhando para pagar a conta. Deus quer que você viva uma vida tranquila, uma vida boa. Pode ir adiante. Então, como você vai ver? Como você vai começar a elaborar esse seu orçamento? Rapidinho aqui. Como você vai começar a fazer isso? Você já fez um levantamento dos seus bens? Você já fez um levantamento de como está a sua vida financeira? Você está bem, não é? Ou você está endividado? Existem 3 tipos de endividados. Existe um endividado insolúvel. Por exemplo, se você ganha 3 mil reais e fez uma dívida de 15 mil reais no cartão de crédito, você deixou de pagar e a dívida já está em 15 mil reais, essa dívida é impagável, não se paga. Você não tem capacidade de produzir dinheiro suficiente para pagar. E você tem que aprender a negociar com o cartão. E o conselho é ligar para eles e dizer, querido, faz o seguinte, amarra essa dívida no pescoço de uma onça, no dia que tu pegar a onça, tu me liga. Porque na minha terra, quando eu sou assaltado, se não mostrar arma, eu reajo. Então, não venha me roubar assim na cara grande, não.
Porque é roubo, são 480% de juros por ano. Então é muita coisa. Então eles vão diminuir e eles vão ligar para você e vão fazer um parcelamento diferente, vão diminuir, porque a maioria é juros, não é? Aí tem o segundo tipo de devedor, que é o devedor que está no limite, é o cara que o que ele produz só paga dívida. E existe aquela pessoa que não está endividado. Ela tem dívidas normais, você deve água, você deve luz, você compra um carro, mas são dívidas normais que você está tranquilo, está pagando tranquilamente, está avançando tranquilamente, e Deus está te acrescentando a cada dia mais e mais. Amém? Então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos começar? Primeiro passo, verifique suas receitas. Veja quanto você ganha. O maior problema hoje é pessoas vivendo acima do que ganha. Como eu disse ontem, comprando o que não pode, né? Usando o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa para dar satisfação a quem não conhece. Não é? Porque às vezes as pessoas acham que eu preciso estar bem na foto. Você está comigo? Eu preciso estar bem na foto. Às vezes pessoas acham que se você tiver com uma roupa mais simples, um carro mais simples, uma coisa mais simples, pessoas vão olhar e dizer, rapaz, esse cara não é da fé não. Só que eu não tenho tempo agora, mas eu podia mostrar para você 2 tipos de pessoas e mostrar quem verdadeiramente é rico e quem verdadeiramente só parece rico, é bolha. É só parece, é emergente, quer mostrar, quer que os outros vejam. Eu me lembro, eu era pastor em Recife, e eu disse, Senhor, eu queria minha igreja grande, enorme, 5.000 pessoas. E Deus disse, para que você quer igreja grande? Eu disse, é para a tua glória. Para você. Deus disse, eu não te conheço, rapaz, cria vergonha. É mentira, você quer igreja grande para o povo te apontar na rua. Pastor Rosilon, 5.000 membros a igreja. Eu disse, analisei o coração, eu disse, Senhor, está errado, vamos alinhar. Você entende? Às vezes coisas, e você precisa alinhar. Então, muitas vezes a gente está vivendo acima do que nós podemos, para dar satisfação aos outros, para que as pessoas nos vejam, mas nós não precisamos ser assim. Amém? Então, esse é o primeiro passo. Seus gastos devem se adaptar à sua realidade. Na verdade, se você ganha 3.000, você precisa viver com 2.500, para sobrar 500 todo mês. Se você ganha 3.000 e gasta 3.200 todo mês vai entrar 200 no vermelho. Vai chegar uma hora que isso vai ser uma bola de neve que vai arruinar a sua vida. Preste atenção nisso. O pecado que você não trata, um dia volta para destruir você. O erro que você não trata, um dia volta para destruir você. Então você tem que tratar. Então o primeiro passo é você fazer isso, inclua seu salário líquido, seus rendimentos, se você tem um aluguel, se você vai colocar tudo lá nas suas receitas. Depois, analise os seus gastos, liste as despesas, relacione as fixas, que é aluguel, salário de um empregado que você tem, encargos sociais, encargos trabalhistas, o carro, a luz, a água, todas essas dívidas fixas você coloca lá, e dívidas variáveis, que é aquilo que você quer comprar, mas não tem tanta necessidade, não é? Você já prestou atenção que no shopping, o shopping é uma coisa maravilhosa, né? Eu fui na loja da Apple, a grande mesquita do consumismo. Você entra lá, você já viu cobra pegando rato? O rato fica olhando assim para a cobra vindo, e você dizendo, vai, foge, e o rato olhando, ó, feito uma besta. E a cobra vindo, e ele olha. Você pode prestar atenção, o rato não foge, porque a cobra tem poder de encantamento. Você já imaginou que a gente entra no shopping? Meu filho tem 6 anos. Aí passou uma mensagem para mim, pai, dá para comprar um boneco do Homem-Aranha para mim, que eu estou precisando muito. Eu preciso muito, pai, desse boneco do Homem-Aranha. Às vezes a gente tem essa, não, eu preciso. Então, o segundo passo é analisar os seus gastos, amém? Vamos lá, rapidinho. Terceiro passo, calcule a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. E essa é a hora da verdade. Se aquilo que você ganha não está cobrindo os seus gastos, tem que cortar.
tem que cortar, tem que diminuir, tem que se adequar. Agora escreve isso aí, por favor, e prega no teu espelho. Essa frase é minha por mim mesmo. É melhor comer cuscuz com ovo 6 meses da vida e filé mignon o resto da vida, do que comer filé mignon 6 meses e cuscuz com ovo o resto da vida. É melhor você recuar um pouco, como a flecha, recuar um pouco para ser atirada muito mais longe, do que você viver a vida toda nessa instabilidade, nessa loucura. Amém? Então você precisa ver isso. E o quarto passo, caso você esteja ganhando menos, ou na linha do que você ganha, vale a pena refletir da qualidade dos seus gastos. Então, se você está lá em cima, você está mais do que você ganha, você precisa se adequar, você precisa melhorar, você precisa cortar gastos. Pastor, mas eu não posso cortar o balé, eu tenho que fazer o balé. Não, dá para viver sem balé um tempo, até você se adequar e poder fazer balé de novo. Pastor, mas olha, eu vou dizer um negócio para o senhor, eu só como essa marca, né? Eu tenho que comprar essa Nutella americana, não é? Que é cara demais, mas eu tenho que comprar. Não, você pode viver sem isso um tempo. Você pode cortar coisas que não são tão importantes um tempo para poder avançar. Amém? E se você está ali naquela linha que você está no limite ou está menos, então você precisa colocar o alfinete amarelo, se você está no limite. Pastor, estou gastando menos do que eu ganho. Você está no caminho certo. E aí eu vou encerrar dizendo isso. Eu queria que o pessoal já pudesse colocar as cadeiras aqui, porque nós vamos ter esse tempo de perguntas e respostas. Hoje de manhã é só para assanhar você. Quer comer o mel, assanha a colmeia. Então, hoje de manhã é só para assanhar você, é para você ficar assanhado mesmo, para você se animar. Como eu disse, tem que falar sobre isso constantemente para criar cultura. Não é da primeira vez que você vai pegar. Eu aprendi da pior maneira possível, sofrendo dano. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então eu quero te dizer isso. E eu quero fazer um desafio para você. Um desafio. Amém? Você se desafiar a dar uma oferta. Dar uma oferta. Seja para missões, seja para a igreja, seja para a construção, para qualquer coisa. E você vai fazer o seguinte coisa para dar essa oferta. Você vai pegar as 52 semanas do ano e você vai pegar na primeira semana R$2. O que é que você compra com R$2? Nada. Você vai pegar os R$2 e você vai botar os R$2. E a cada semana você aumenta R$2. Então a primeira semana você dá 2, a segunda você dá 4. A terceira você dá 6. Você está comigo? Amém? Se você pegasse R$1, eu vou botar R$1 para a conta ficar mais fácil. Se você pegasse R$1, a última semana você ia dar R$52 na última semana. Mas vai dar R$1.253, se eu não estou enganado. Não é uma ofertinha boa para você fazer? Você pegando R$1 a cada semana. Só que o nosso dinheiro muitas vezes vaza, meu irmão. E o diabo está roubando o dinheiro dos crentes. Você sabia que o diabo está roubando o dinheiro dos crentes? Roubando na cara de pau. E a gente tudo feliz da vida. Porque Deus vai fazer, Deus vai fazer. E Deus fazendo. Mas eu e você precisamos administrar bem o que Deus está nos dando. Diga, eu sou mordomo. Amém? Eu queria convidar o pastor Isaías, que é sempre bom alguém para corrigir nossa doutrina. Então, eu e o pastor Isaías aqui, para a gente poder responder as suas perguntas. Pode. Graça e paz, amados. Você já fez sua pergunta? Levanta a mãozinha, o diácono vai passar perto de você e ele vai entregar. E eu vou passar para eles as perguntas para eles te responder, tá certo? Se você fez a pergunta, se você não fez ainda, aí você diz, mas o que eu vou perguntar? Amados, é tão bom a gente ser esclarecido por Deus. Em algum momento na sua vida, você nunca teve uma dúvida a respeito de finanças, a respeito do teu dia a dia, de como prosperar, aquilo que você pensa, aquilo que você tem dúvida. Essa é a boa hora de ser esclarecido. Amém? O diácono, levanta a mãozinha que o diácono pega
Não deixa de fazer. Se alguém precisar de papel, levanta a mão também, que o diácono vai pegar papel. Só uma coisa, tá, gente? Eu vou ficar de pé, porque eu sou pequeno, senão quem está lá atrás não vê. Se você está aqui e você quer esse material impresso, né? Eu vou pedir para alguém ter uma lista aí, eu vou dar isso para você. Eu quero investir isso na sua vida. Amém? Se você quer esse material impresso, esses primeiros passos, essa coisa lá de como começar, eu vou imprimir tudo isso e vou dar para você. Então, alguém, Lucas, Lucas vai ver alguém que pode passar uma lista aí, amém? Eu só preciso que você faça o seguinte, você coloque o seu nome e o seu e-mail, tá bom? Mas eu vou dar impresso para você, mas eu quero o seu e-mail, porque isso não vai ficar de graça, não. Graça é o nome da minha tia. Eu vou bombardear você com coisas nessa área. Eu vou bombardear você de uma forma para você se animar, para nós avançarmos nisso. Amém? Então vamos lá. Eu já tenho aqui a primeira pergunta. Não, eu quero aquela primeira lá que você me mostrou. Essa daqui. A pessoa perguntou aqui: quando tudo já está desmantelado, o que fazer? Vou ficar de pé. Escreve aí o que eu vou dizer. Escreve aí. Tá no buraco, pare de cavar. Não é profundo isso? É profundo. Tá no buraco, pare de cavar. O problema é a gente no buraco e cavando, afundando cada vez mais. Não, tá no buraco, pare de cavar. O que é que você vai fazer? Começar a diagnosticar. Primeira coisa, diagnosticar. Fazer o diagnóstico de como está. É aquilo ali. É a primeira coisa que você vai fazer. Amém? Eu fiz um curso de sobrevivência na selva. E aí, se perdeu na selva, o que é que a gente faz? A gente fica doido. E eu vou para esse lado. Eu já passei aqui 5 vezes. Aí ele disse, não é assim não. Se perdeu, a primeira coisa que você faz, procura um lugar, senta, respira fundo, fecha os olhos, abre os olhos. E aí começa, primeiro, orientação, abrigo, água e orientação. Para onde eu vou? Eu vou definir para onde eu vou. Porque se você ficar feito barata tonta, então é diagnosticar. Primeiro passo, você vai diagnosticar. Não tem dívida que Deus não pode tirar você. Amém? Eu fui para uma igreja resolver uma situação e o pastor disse, não, aqui está tranquilo, a gente está devendo uns 80 mil reais. Eu e a igreja. Eu digo, não, isso aí a gente paga com o pé nas costas, rapaz, está tranquilo. Quando a gente chegou lá, que fez o diagnóstico, era 5 milhões. A igreja devia 500 mil e o pastor devia 4 milhões e meio. Eu disse, então segura aí que a gente vai resolver. Eu te digo, a gente resolveu a situação. Deus é poderoso para tirar você, né? Agora, não dá para dar uma resposta simplista assim como eu estou dando. Tem que analisar a situação para você começar. E o meu desejo é que nós vamos ter um departamento, não, uma secretaria nas igrejas só de conselho financeiro. Esse é o meu desejo, que nós vamos ter um departamento na igreja, uma secretaria na igreja de gente que entende de finanças para ajudar pessoas. Porque o problema não é com o que vem, o problema é com o que fica. E nós precisamos nos concentrar no que fica. Não é com os 10% que vem, com as ofertas que vem. O problema é no 90% que fica. E nós queremos nos concentrar no 90% para fazer você produzir mais e mais e mais. Porque generosidade é a marca do próspero. Então, se você produz, você vai ser mais generoso, vai abençoar mais. Mas como você vai abençoar liso? Alguém pode me dar um avião aqui hoje à noite? Alguém pode me dar um avião? Mesmo que você quisesse. Não, pastor, eu tenho no meu coração. Mas você tem? Você pode? Você só pode dar o que você tem. Então, diagnosticar é o primeiro ponto. Diagnosticou, aí nós vamos partir para as dívidas que têm juros mais altos. E dívida de cartão de crédito e com banco, a gente negocia sem usar fé, você usa incredulidade. Não, porque crente quer usar fé. Não, dinheiro não é problema. Sou rico. Eu sou rico. Aí o banco te pega. Já que dinheiro não é problema, eu vou tomar o seu. Não, tem que usar. Então eu vou negociar com cartão de crédito, eu digo logo ao pastor, fique tranquilo, eu sou crente ainda, mas deixa eu agir aqui. Eu digo logo, minha filha, faça o seguinte,
Pega essa dívida, amarra no pescoço de uma onça. No dia que você pegar a onça, você me liga. E não me ligue mais não, que eu não quero conversa não, se você está querendo me extorquir. Bote num valor que eu possa pagar e eu pago, mas isso aí é impagável. Então, tchau, desligo. Eles vão te ligar novamente, te ameaçando. Mas não há lei no Brasil que obrigue ninguém a pagar dívida. Ai, pastor, graças a Deus, agora você caloteiro. Aí você está desmantelado mesmo. Aí você vai se arrebentar por completo. Não é isso não, mas você tem que fazer a pressão para tirar os juros, porque os juros é o grande problema. Uma dívida de 60 mil reais, por exemplo, em 48 vezes, com um juro de 1,99%, que não é esse os juros que eles usam, eu estou usando aqui um juro assim, aleatório, só para você entender, ela dá 97 mil reais em 48 vezes. 37 mil reais são juros. Então, tudo aquilo o cartão pode abater, porque senão ele não recebe nada. E ele sabe disso. Então, qual é o problema? Por que eles vão ligar ameaçando? Porque eles sabem que quem tem pouco dinheiro, a única coisa que preza é o nome. E eles estão fazendo isso, usando a pressão para você se desmantelar e eles roubarem mais de você. Mas aí você tem que botar pressão neles, dizendo, ou você diminui para o valor que eu quero, e é você quem dá as cartas, não é eles que dão as cartas. Ah, mas nós vamos fazer, não me interessa, faça o que você quiser, te vira. Você tem que ser agressivo mesmo, te vira. Eu estou querendo pagar, agora você sempre tem que dizer, eu estou querendo pagar, agora você não pode me roubar. Eu quero pagar o que é justo. Então você tem que negociar com o banco, com financeira, com essa coisa toda. Dívidas que não são nessas coisas, você pode financiar. Então, diagnosticar. Segunda coisa, pagar, ver logo as dívidas que têm juros mais altos para negociar. E começar a pagar o que é menor. Você não começa a pagar pelo maior, você começa a pagar pelo menor. Por quê? Porque você vai conseguindo saldar as coisas e gerando dividendos para que você possa pagar. Então, eu tenho uma dívida de R$400 e uma dívida de 15 mil. Se eu fizer um acordo para pagar 70 de mil, eu não vou pagar. Eu não tenho condições. Mas eu posso pagar primeiro aquela de 400 e aí separar aqueles 400 e ir juntando aqueles 400 para negociar com o banco. Porque o banco quer receber à vista. Então, eu já paguei dívida de 27 mil com 2. Já paguei dívida de 37 mil com 4 mil reais, que era o valor original da dívida. E a gente ainda dividiu. Então, você precisa saber negociar e você precisa pagar primeiro as que são menores, depois as que têm juros maiores. Eu estou dando uma resposta bem simplista. Amém? Negociando para cair os juros e as que têm juros maiores. Cartão de crédito e financeira é Satanás chupando manga. Eles não são teus amigos, eles querem quebrar você. Gerente de banco não é teu amigo, ele quer quebrar você. Né? Eu sempre falo para o meu gerente, eu digo, oh, você é uma pessoa de coração bondoso. Eu boto meu dinheiro na poupança, você me dá 1,5%. Aí você me empresta 9%. Ô homem de um coração bondoso. Eu te empresto a 1,5% e você me empresta 9%. Ô homem, vamos fazer o contrário? Vamos. Então, amém? Se você está numa situação dessa, você coloca seu nome lá, você me avisa que eu vou ajudar você. Pastor? Eu posso lhe dar um avião. Atualmente de plástico. Mas eu chego lá. Toma, Dedé. Ei, tem uma pergunta aqui. Tá, eu vou ser mais objetivo, é porque é um assunto. Uma pergunta que sempre me faz, pastor, eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida. E aí, ou eu dizimo ou eu pago a dívida. Muito simples. Sua fé está em quem? Pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu não vou te dizer o que é que você faz. Sua fé está em quem? Se sua fé estiver no Senhor, dizima. Se sua fé estiver na dívida, paga a dívida. Eu vou colocar minha fé no Senhor. Amém? Aqui, outra pergunta que é muito frequente, né? Essa daqui? Eu tenho uma empresa. Como eu faço? Eu quero dizimar daquilo da minha empresa. Então, você dizima de lucro. Se você vai dizimar, dízimo é questão de fé, irmãos. Dízimo não é uma questão de regra. É por isso que muita gente está dizimando e ofertando fielmente e não prospera. Porque dízimo é uma questão de fé. É uma questão de você agir em fé, fazer em fé.
de você honrar ao Senhor. Então, se você quer dizimar da sua empresa, você dizima do lucro. Porque se você começar a tirar o dinheiro do capital lá, você vai acabar se comprometendo. Então, você vai dizimar do lucro. É melhor dar uma garrafa de água dessa todo mês do que dar um botijão de 20 litros e nunca dar mais nada na vida. Amém? Então, você dizima do lucro, para ser bem objetivo. Do líquido, aliás, desculpe. Aqui, quer falar? Como viver bem com uma renda mensal de um salário mínimo para uma família de 4 pessoas? Vamos lá. Prosperidade não depende de quanto você ganha. Eu conheço gente, você também conhece, que ganha 20 mil reais e vive na miséria. Miséria. Só vive para pagar conta, na mão de agiota, na mão de banco. É aquela confusão maior do mundo. Então, se você ganha um salário mínimo, primeira coisa, administrar bem o salário mínimo que você ganha. Amém? Seguir aqueles passos lá para administrar bem, para ser um bom mordomo. Segunda coisa, se preparar para crescer. Você não precisa ficar no salário mínimo o resto da vida. Você vai se preparar para crescer. Como é que eu me preparo para crescer? Fazendo cursos, orando ao Senhor, Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar coisas, Deus vai te abençoar para que você possa avançar naquilo que você está fazendo. Deus vai te ajudar a administrar bem. Deus vai te dar promoções para você adquirir coisas, não é? Eu já fui muito abençoado, porque eu liso, não tinha dinheiro, fazendo rema, queria comprar as gravatas para ir para o rema, né, as blusas para ir para o rema, mas não tinha dinheiro. Aí eu comecei a orar, e eu ganhava um salário mínimo, e eu comecei a orar, e Deus começou a abrir promoções. 4 camisas pelo preço de uma. Aí eu comprei lá e Deus foi abrindo. Deus é poderoso para fazer isso. Então, prosperidade não depende de quanto você ganha. Amém? Glória a Deus. Então, a gente, como o Rosolão está falando, administra bem o que a gente tem na mão. A responsabilidade nossa é administrar bem o que chega na mão. Mas a gente não vai depender só do que chega na mão. Amém? Nós vivemos uma vida de fé. Deus pode trazer extras para nós. Amém? Mas nós precisamos ser disciplinados para administrar bem o que tem na mão. Se é um salário mínimo, não é? É o quanto você recebe. O quanto você tem em mão. Se a gente acreditar naquilo que está sendo ensinado e implantar, independe do valor que a gente recebe. Se a gente for disciplinado para seguir o princípio todo mês, aquilo que está sendo ensinado, 5%, 10%, fazer agora. Amém? E ser disciplinado nisso vai dar certo, gente. O problema é que a gente inicia, mas o desafio é permanecer. O problema nosso é que a gente não permanece, porque a gente não viu um resultado imediato, ainda está na pressão. Mas se a gente começou a ajustar, é melhor a pressão ajustando as coisas, amém, do que a pressão por causa de desajuste. É lógico que no início a gente não vai ter aquela folga não, esperada não, porque a gente começou a ajustar. Agora, nós precisamos ser disciplinados nesse ajuste. Amém? Estabelecer os princípios e permanecer nele. Porque senão nunca vai provar de que aquilo que está sendo ensinado é o correto. Eu tenho que perseverar, você tem que perseverar. Amém? Agora eu vou dizer aqui aos casais. Esposa, ajude seu marido. Marido, ajude sua esposa. Porque quando eu quiser fraquejar nos princípios, eu preciso de uma esposa que diga, não, vamos continuar, vamos ajustar, vai dar certo. Amém? E vice-versa, precisa de uma ajuda mútua. Amém? A gente está com os princípios, a gente está sendo ensinado. Agora, quando terminar aqui, a gente vai para a prática. O resultado vem só se praticar o que está sendo dito aqui. Então, a gente precisa, sim, ser ensinado. Eu estou sendo abençoado por isso. Eu sei disso. Mas eu e minha esposa precisamos nos posicionar e dizer, nós vamos levar nossa vida agora assim. Por esses princípios estabelecidos, nós vamos ser disciplinados a perseverar. O resultado só vem com perseverança. Porque senão, daqui a um tempo, a gente vai precisar fazer outro seminário. E talvez a gente se encontre na mesma situação e a gente vai ouvir a mesma coisa. Mas eu quero chegar no próximo seminário, sabe? E dizer assim, rapaz, eu vou aprender outras coisas novas. Mas aquelas já estão funcionando. E o que vier,
daquilo que eu recebi nesse seminário, é porque tem pessoas novas precisando ouvir de novo. Amém? Amém. Empreendedorismo, nós precisamos ensinar isso na igreja, porque Deus é empreendedor. Amém? Deus é visionário, Deus é empreendedor. Então, crente tem o Espírito Santo, crente tem aquela motivação, tem a palavra. Então, nós precisamos ensinar sobre empreender na igreja, empreender da forma certa. Quem aqui já ouviu falar num homem chamado Eike Batista? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Eu vou dizer isso para você e quem viver verá. 5 anos para ele recuperar tudo de novo. Donald Trump faliu 8 vezes. Recuperou tudo de novo. Porque não é uma questão de quanto você tem. É uma questão do que você faz com o que você tem. Amém? Deus só precisa de um pouquinho. Você lembra de Israel, quando ele pegou a esposa e Labão enganou ele, deu Lia ao invés de Raquel. Aí Israel teve o quê? Jacó teve o quê? Uma ideia. Deus deu uma ideia a ele. Disse, olha, você vai pegar as varas, vai cortar as varas, botar, e vai dizer a Labão assim, olha, as ovelhinhas que forem brancas e negras são tuas, as listradinhas são minhas. Eu vou fazer meu salário agora. Agora, tente fazer isso naturalmente para ver se vai dar certo. Não vai, era uma inspiração. E ele foi lá com as varinhas, e era só tendo listradinha, e Labão disse, mas meu Deus do céu, rapaz. Eu conheço gente que é patrão e diz, Rosilon, eu estou impressionado, meu funcionário ganha salário mínimo e vive melhor do que eu. Eu sou patrão dele e meu funcionário vive melhor do que eu. Amém? Aqui uma pergunta, sou comerciante, devo dar o dízimo antes de pagar o funcionário ou depois de pagar as despesas do comércio? Você dizima de lucro, amém? Um erro muito grande que se tem nos pequenos comércios é não estabelecer prebenda. É você fazer retirada aleatória. Isso é um erro que vai falir sua empresa. Você precisa estabelecer quanto você vai ganhar. Eu vou ganhar 5 mil, eu vou ganhar 5 mil. Mas esse ano eu tive um lucro de 10. Você guarda a diferença ou faz uma coisa. Mas se você faz retiradas à medida que vai entrando, você não consegue ter controle disso. E você não vai prosperar. Isso é regra estabelecida. Você precisa estabelecer prebenda. Um valor para você tirar, um valor para você receber todo mês. Aí como eu dizimo? Eu dizimo do meu lucro. E eu dizimo baseado na minha fé. Então eu não vou primeiro fazer as contas para ver se vai dar para dizimar ou não. Eu vou dizimar e aí eu vou para as contas. Amém? Por quê? Porque dízimo é primícia. Você viu lá que o cara nem é crente, dizendo, pegue 10% e dê. As empresas hoje descobriram que gera resultados. Então, as empresas, elas estão dando. Elas estão criando projetos sociais, elas estão criando coisas para dar alguma coisa, porque elas descobriram isso. Elas descobriram que não querem mais empregados, querem colaboradores, porque empregado não serve, tem que ser colaborador. Elas não querem mais líderes, elas não querem mais chefes, gerentes, elas querem líderes. Elas querem gente que tem a capacidade de liderar pessoas, de agregar pessoas. Eu falei com você sobre a Google, eles estão produzindo dinheiro, que é uma coisa assustadora. E o empresário, o executivo mais velho da Google tem 30 anos. E são multimilionários os caras. Por quê? Porque eles sabem como produzir dinheiro. Deus sabe como produzir dinheiro na sua vida. Amém? Aqui. É aconselhável se desfazer dos bens e se livrar das dívidas e voltar a andar a pé? Vamos lá. Você só vende alguma coisa para pagar dívida, primeiro, se aquela coisa não é o que gera renda para você. Eu sou Uber, vou vender o carro e pagar as dívidas, e agora? Vai fazer o quê? Então, se aquilo gera renda para você, se aquilo traz algum tipo de renda para você, você não pode vender, porque senão você fica sem ter como ganhar dinheiro. Primeira regra. Segunda regra, se você vender tipo o carro e pagar todas as dívidas, vale a pena. E você começar a juntar o dinheiro para comprar outro carro, vale a pena, porque você vai quitar tudo. Dívida é miséria, meu irmão. A Bíblia diz que aquele que deve é escravo daquele que emprestou. Você é escravo. E escravo é coisa triste, né? Então o Senhor é ruim. O dono das dívidas é ruim, é maligno. É um sistema bruto.
Então vale a pena se aquilo que você tem vai pagar todas as suas dívidas. Se você vai vender e é como passar manteiga em venta de gato, não tem futuro. Uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, me ajude. Eu disse, o que foi? Só para dar um exemplo, estou com 4 prestações do meu carro atrasada. Quanto é a prestação? R$500. Beleza, eu posso ajudar, mas eu não posso pagar as 4. Não, pastor, ajudo com uma, não vale nada. Porque se você já não está conseguindo pagar, e se eu pagar uma, vai resolver o quê? Jogar meu dinheiro no mato. Ah, mas se pagar as 4, com 4 meses você está devendo de novo. Você entende? Então tem que trabalhar na causa, não no sintoma. Tem que trabalhar na causa. Qual é a causa? Porque eu me endividei. Vamos resolver a causa e vamos tratar o sintoma. Então a mesma coisa é numa situação como essa. Amém? E eu estou dando respostas bem simplistas aqui, mas eu sei que eu tenho falado com o pessoal no ministério e nós vamos trabalhar muito sobre isso. Isso é cultura, isso é a gente ir pouco a pouco. Você não precisa se desesperar, não dá para resolver tudo de uma vez. É devagarzinho e você vai resolvendo ponto a ponto e quando você menos esperar está estabilizado. E nunca mais você entra nessa. Vamos lá. Aqui, autônomos que não têm a renda fixa. Esse é o mesmo. Pronto, autônomos não tem a renda fixa, né? Você é o autônomo, você não tem a renda fixa. Você vai fazer uma previsão, quanto você ganha por mês. E você vai agir em cima da previsão de quanto você ganha por mês. E você vai crer em Deus para que aquilo seja mantido. Sabe, meu irmão, uma coisa que a gente precisa usar a nossa fé, da mesma forma que nós usamos para a cura, que nós usamos para outras áreas da nossa vida, para as nossas finanças. Eu oro sobre as minhas contas. Pai, obrigado, eu vou ter dinheiro para pagar. E às vezes eu vivo de ofertas, não é? Eu vivo de uma oferta. Eu tenho uma oferta que o ministério me dá, fixa, e eu tenho ofertas que eu recebo na igreja quando eu vou ministrar. E eu administro isso. Por exemplo, o que eu recebo de oferta no ministério, Deus me abençoou muito, o que eu recebo de oferta, mas isso não daria para manter o padrão de vida que a gente tem. Então, o que é que eu faço? Não é? Eu dou aulas nas escolas de ministros. E o dinheiro que entra das escolas de ministros, eu já preparei o meu ano, então eu sei que no final do ano eu vou ter que pagar IPVA, eu vou ter que pagar a escola dos meninos, e eu divido tudo isso no ano inteiro, dentro das minhas despesas fixas. E quando esse dinheiro da escola de ministros chega, eu já canalizo para tudo. Isso aqui é para pagar o IPVA, que vai chegar no final do ano. Isso aqui é para pagar a escola dos meninos, que vai chegar no final do ano. Isso aqui é para pagar isso. E eu vou dividindo as minhas despesas ao longo do ano. E eu tenho uma reserva de emergência. Você tem que ter um pouquinho de dinheiro ali para porque às vezes tem uma situação, o menino ficou doente, precisa comprar um remédio, precisa fazer uma coisa para você não se endividar. Então você precisa trabalhar em cima disso. Então, quando chega uma oferta melhor, eu sempre reservo um pouco, não é? E eu decidi, tudo que eu pregar e toda oferta que eu receber, além de abençoar, de dizimar, de fazer aquilo que eu faço, eu separo mais 10% para investir na minha vida. Né? Eu sempre digo isso, as pessoas acham engraçado. Uma pessoa foi na minha casa, eu tenho um livro, uma estante enorme. A pessoa disse, Rosilon, cara, isso é livro demais. Eu disse, cara, se eu fosse mecânico, eu tinha chave. Mas eu sou ministro do evangelho, eu tenho que ter o quê? Livro, eu tenho que ler. Eu tenho que gastar tempo, eu tenho que estudar, porque senão não tenho o que falar. Ou você aprende por osmose e fala, supletivo, espiritual, aí dormindo, assistindo televisão. Não, você tem que gastar tempo e você lê. Sabe, uma coisa que crente tem é que crente lê. E aí você gasta tempo com isso, amém? Então, se você é autônomo, você precisa, em primeiro lugar, definir quanto você pode gastar, fazer ali uma média, definir isso. Em segundo lugar, começar a se preparar, tendo uma reserva, para se naquele mês não entrar aquele valor, você ter como cobrir. E aquilo entra como conta. No próximo mês, chegou mais, você já cobre aquele buraco que ficou lá, para você sempre ter como cobrir. Amém? Então, eu não gosto de cartão de crédito, mas nós temos cartão de crédito, porque às vezes é necessário, você quer comprar uma coisa. E aí, quando eu faço uma compra no cartão de crédito,
eu rapidamente já me programo e alguma coisa chega, eu já separo aquele dinheiro. E aí entra disciplina. O problema é que a gente às vezes é indisciplinado. E a gente quer tudo muito rápido, muito rápido. Quer o bem antes de pagar. E aí é onde o diabo pega e é onde as coisas saem do controle. Amém? Então você vai fazer isso, vai fazer uma estimativa e você vai fazer uma reserva para você estar bem. Está respondendo bem, vocês estão entendendo? Tá complicado, mas nós vamos trabalhar sobre isso ainda mais. Eu já estou me autoconvidando. Porque como trabalhar com os juros de cartão, dívida de cartão, você já tem muito, já comprometeu o salário. Tá. As perguntas, a maioria são sobre cartão de crédito. Gente, deixa eu explicar isso para você. O Brasil, ele entrou numa política interna de finanças, onde o desejo do governo brasileiro, dos governos que nós tivemos até agora, não é? Nós estamos agora numa perspectiva de mudança, mas a situação está complicada, porque a gente colocou lobo para vigiar a galinha, que é o Congresso. A gente colocou lobo para vigiar a galinha. E a gente reclama porque os políticos estão roubando, mas o político saiu de onde? Então o político é reflexo da sociedade que ele vive. Eu fiquei escandalizado agora nos Estados Unidos, porque a comunidade brasileira leva consigo a mentalidade de Brasil. Aí uma pessoa lá fazendo Uber, falei, cara, tu está fazendo Uber, mas não precisa de 1 ano de carteira para poder fazer Uber? Ele disse, não, Zulão, mas aqui é o seguinte, o cara faz um documento falso, aí faz uma conta no Uber, e ele aluga para a gente a conta. Eu digo, tá certo, Satanás está operando aí poderosamente. Aprende isso, irmão. Deus não precisa das ferramentas de Satanás para abençoar você. Deus não precisa das ferramentas de Satanás para abençoar você. Ah, pastor, mas eu vou ser honesto. Ah, pastor, mas eu... Não, seja honesto. Mesmo que isso aparentemente cause um prejuízo para você. Mas seja honesto. Por quê? Eu estava no shopping uma vez, dei ré e bati num carro. Fiquei lá esperando, não apareceu ninguém, deixei um cartão. Querido, sem querer bati no seu carro, me ligue. Nunca me ligaram. Tenho certeza que o cara pensou, se alguém bateu, o sem vergonha passou e fez uma piada. Olha aqui, ó, deixou um cartão. Isso é mentira. Porque quem é que faz isso? Não é? Eu fui na lotérica pagar uma conta, paguei a conta, aí a menina me devolveu o troco errado. Aí eu fui lá, né, botei o troco no bolso, não olhei, quando eu fui olhar, eu disse, meu Deus, eu dei R$100, ela me devolveu o dinheiro de volta, ela me devolveu os R$100 e ainda deu o troco dos R$100. Eu disse, meu Deus do céu, a menina errou aqui, me deu dinheiro demais. Aí fui lá, eu disse, minha filha, você me deu o troco errado. Ela disse, o senhor é analfabeto? Eu disse, sou não, minha querida, sou não. Eu disse, olha a placa ali que está escrito. Aí eu olhei, estava escrito assim, confira o troco, não aceitamos reclamações posteriores. Aí eu disse, minha filha, muito obrigado, eu nem ia comer no McDonald's, mas eu vou agora. Você financiando. Ela disse, eu não entendi. Eu digo, não, é porque eu te dei 100, você me devolveu os 100, ainda me deu o troco dos 100. Muito obrigado. Ela disse, se foi eu que dei, eu digo, mas eu não sou analfabeto, eu sei ler. A mentalidade de levar vantagem. Você entende? Aí eu devolvi. Você já foi numa loja trocar alguma coisa? A confusão que é? Aí eu comprei uma coisa nos Estados Unidos, não gostei. Aí fui na loja, rapaz disse, o senhor não gostou? Não, vou devolver agora. O senhor quer o dinheiro ou quer trocar por outra coisa? Em 2 minutos ele me devolveu o dinheiro. Você está comigo? Nos Estados Unidos, não foi aqui não, nos Estados Unidos. Então o governo brasileiro vinha trabalhando para isso. O quê? Criar maneiras de endividar você. Porque ele endividando você, você fica preso ao sistema. Ele endividando você, você fica preso ao sistema. Então você ganha R$3.000, o cara te dá 7.000 de crédito, para quem não tem educação financeira nenhuma. Nos Estados Unidos, na pré-escola, você já ouviu falar num jogo chamado Banco Imobiliário? Quem jogou esse jogo aqui? Eu também, não é? É um jogo maravilhoso. Foi criado nos Estados Unidos para ensinar as crianças na pré-escola 2 coisas, lidar com dinheiro e ser empreendedora. Então o americano chega no lugar e ele não quer ser empregado, ele quer ser patrão.
A gente não, a gente diz assim, eu vou para o serviço público, que é para ficar garantido. Aí a gente criou um Estado pesado, uma coisa que está vendo a hora não ter dinheiro para pagar. Então o sistema do Brasil é bruto por causa disso. Então cartão de crédito é o maior vilão. Se você não sabe ter cartão, a melhor coisa que você tem que fazer é destruir eles e esperar até você saber ter, para você poder avançar novamente. Porque é fácil comprar no cartão, é só passar e digitar a senha e vamos embora. É só passando e digitar. Enquanto tiver limites, e eles te dão limites que é para endividar você. Então ela está perguntando aqui, negociei com o cartão para me livrar das cobranças. Ficam valores fixos em 10 vezes. Esse valor a pagar é 40% do meu salário. Como fazer para organizar e pagar? Eu não sei que tipo de negociação você fez. Mas negociação com cartão de crédito, a negociação para ser boa tem que ser o seguinte: o valor original da dívida era quanto? R$1.000, mais 10% em cima. Então eu pago 1.100, no máximo 1.300, porque eu sou crente em ano e amor. Mas mais do que isso, eu não pago. Pastor, mas... Não, você vai esperar que eles vão negociar com você. Mas vão ficar me ligando. Faz aquela técnica que eu ensinei. Diz, minha filha, peraí, antes de você falar, eu estou vendendo coxinha, inclusive eu quero pagar vocês, porque não quer comprar coxinha? Estou vendendo. Eu tenho um amigo meu que está fazendo lavagem no carro, lava sofá, lava tudo, não quer contratar? Aí os caras e você tem que ser bruto com o sistema. Entenda, eu não estou dizendo a você para você ser caloteiro. Amém? Mas você tem que ser bruto com o sistema, para que eles entendam que você não vai pagar se não for justo. Aí eles vão diminuir. Por quê? Porque eles já receberam isso. O que eles estão cobrando é extorsão. Na lei brasileira é estelionato. Porque na lei brasileira não pode fazer agiotagem. Mas aí o cara abre factory, que é para endividar o cara. Aí o cartão de crédito cobra 480%. Então, você tem que ser bruto na negociação. Bota para quebrar, meu irmão. Não é? Não seja carnal, sempre dizendo, eu quero pagar. Agora, se vocês não quiserem que eu pague, o problema é de vocês. Segura aí, daqui a 5 anos meu nome vai sair. Está pensando que eu sou besta? Eu sei meus direitos. Aí você precisa entender isso. Não é para ser caloteiro, é para o cara entender que você sabe. Vai numa loja, só para você fazer um teste. Vai numa loja comprar uma coisa e pergunta para o vendedor assim, quanto é a taxa de juro? Que ele já vai ficar todo... Ricardo é vendedor, sabe disso. O vendedor já fica... Se eu quero saber a taxa de juros, vocês estão cobrando quanto? Então, é preciso saber isso. Qual o melhor mercado para investir? Qual o melhor mercado para investir? Investimento. Sabe, meu irmão, se você liberar um pouquinho de dinheiro, R$100 para você investir por mês, você tem condição de criar uma poupança para a sua vida futura de uma forma maravilhosa. Tudo que eu estou falando aqui parece nostálgico, parece uma coisa, muito abstrata, só conceito, mas funciona. Amém? Funciona. Então você precisa começar a trabalhar isso. Eu tenho 3 dicas de investimento para você, mas você precisa entender o seu perfil para entrar nisso. Amém? Você precisa estudar sobre isso para poder entrar, senão você vai perder dinheiro. Então hoje nós temos, por exemplo, títulos de ações que você pode investir. Isso é um investimento, mas nós temos o CDC, que é um investimento mais tranquilo, essa coisa toda. Mas essa área de investimento, eu dar uma resposta assim é muito simplista. Então eu quero que você tenha cuidado e você estude sobre isso e você busque ao Senhor. Amém? Às vezes, Deus vai te dizer, faça o seguinte, faz metade a metade. Porque você não vai botar todos os seus ovos numa cesta só. Então você tem 1.000, pega 500, investe em missões ou investe para dar, e 500 você vai investir nessa coisa. Aí você vai ver a bagaceira que vai acontecer. Eu tenho visto isso na minha vida. Às vezes eu estou com dinheiro, eu vou investir nisso. E o Senhor diz assim, pega metade e investe nisso aqui no reino. E eu vejo a bagaceira acontecendo, Uma pergunta aqui. Telecena, Mega Sena, é de Satanás? Se Deus te deu os números, não. Deus revelou os números para você? Ganha, dizima,
Agora eu tenho uma coisa para dizer sobre ganhador de loteria. Pode ir na internet e pesquisar. 99% estão mais pobres do que quando ganharam. Você entende isso? Se você jogar na loteria por 10 anos, o dinheiro que você gastou, se você tivesse investindo, você estava em outro patamar. Então eu não entro nessa. Porque uma menina uma vez me oferecendo, quer comprar a Mega Sena, um bolão, está acumulado 100 milhões de reais. Eu digo, filha, desculpa, muito obrigado, eu já sou rico o suficiente. Ela me olhou assim de cima a baixo, eu não sei se eu pareço pobre. Ela me olhou de cima a baixo, eu digo, você está estranhando, é porque eu sou excêntrico. Tem rico excêntrico, eu sou excêntrico, mas eu já sou rico o suficiente, muito obrigado. Essa questão de telecena, loto, eu vou falar porque eu passei um tempo na minha vida que toda segunda-feira eu estava rico. Porque eu jogava na sexta e a expectativa na segunda-feira. Então minha fé estava nisso. E toda segunda eu tinha uma frustração, porque eu não tinha ganho na cena. Mas aquilo funcionava para mim, da sexta para a segunda, como o meu alento, a minha esperança. Sabe, eu estava sendo enganado nisso. Porque eu passava sábado e domingo bem. Rico. Expectativa. Vou sair das dívidas segunda-feira. Porque eu tinha jogado na sexta. Então, a sua vida não pode estar voltada para isso. Amém? A nossa Mega Sena e a nossa Telecena é Deus. A minha fé tem que estar nele. Aleluia. Amém? E não colocar fé nessas coisas. Porque senão a gente vai ficar frustrado. Toda segunda-feira eu estava frustrado. Meu semblante caía. Eu ficava triste. Até sexta. Na sexta-feira eu jogava de novo. Aí eu já começava a ficar alegre e com grandes expectativas da riqueza para a segunda. Nunca ganhei. Mas quando eu descobri a palavra, a minha fé foi para lá. E aí Deus pode te dar ideias, né? Agora você precisa acreditar na ideia que Deus te dá. Pode ser simples como for. Amém? Pode haver safira no meio de pedras. No meio de pedras você pode encontrar safira. E aquela ideia simples que Deus dá, que ninguém acredita. Mas se Ele te deu, amém? Está ali a tua Mega Sena. Está ali a tua telecena, está ali o teu futuro. Amém. Tem mais 2 perguntas para encerrar. Eu vou mostrar uns livros aqui para você. Como eu disse, é um assunto muito vasto, não é uma coisa tão simples assim, não é? É cultura, gasta tempo. Às vezes você fica com aquela ideia, mas tudo isso é besteira. Besteira não, isso é coisa que funciona, porque tem funcionado na minha vida. Eu estou há mais de 15 anos, 16 anos, eu não lembro agora o tempo exato, 17 anos, alguma coisa assim, que eu nunca me meti mais em dívidas. A não ser as dívidas normais que todo mundo tem, água, luz, mas eu nunca mais me descontrolei na minha vida. Amém? E olha, quando eu comecei a fazer isso, e Deus me livrou das dívidas, eu comecei a fazer isso, Deus falou comigo para sair do meu trabalho e vir trabalhar na igreja. Eu ganhava um salário mínimo, na época era R$240, e Deus falou comigo para vir para a igreja. O pastor João disse, trabalho eu tenho, a gente só não pode pagar salário a você. Eu digo, Deus falou para trabalhar, não falou sobre salário. Ele disse, então eu vou te dar R$35 por mês. Eu digo, tá bom, salário bom. Eu ganhava 240, vou ganhar 35 agora, maravilha. Não é? Mas eu te digo, esses R$35 esticava, meu irmão, que era uma coisa, parecia pneu, borracha de pneu. Era esticando, esticando, esticando. E parecia que eu vivia melhor com R$35 do que com 240. Porque a mão do Senhor, a graça do Senhor te assiste de acordo com a tua necessidade. Amém? Então é importante você investir nisso. Aqui uma pergunta interessante. Devo pagar mesada para o meu filho? Deve, é uma coisa boa, mesada é uma coisa boa. E eu estimulo meus filhos. Agora você precisa ensinar teu filho sobre dinheiro. E me desculpa a palavra, eu sou rapaz do sítio, do interior aqui do Patos. Eu nasci numa cidade do interior aqui, então eu sou meio chucro, né? Eu tenho umas palavras fortes, quero que você me perdoe. Mas senão você vai criar um vagabundo. Um vagabundo. Eu li um livro há muitos anos atrás que me despertou sobre isso. Avô milionário, pai rico, neto pobre.
O avô foi milionário, construiu um império. O pai foi rico porque conservou o império do avô. Mas o neto nasceu na abundância, nunca soube o que é dinheiro, estourou tudo, gastou tudo e vive na miséria. Então, se você não ensina teu filho sobre dinheiro, dá dinheiro para ele, vai criar um problema no futuro. Nós estamos no Brasil vivendo um problema muito sério. Por quê? Porque criou-se uma geração que quer viver às custas dos outros. Amém? E eu vou dizer uma coisa que não me leve a mal. Eu já trabalhei com distribuição de comida para pessoas que não têm o que comer e tal. E você já prestou atenção que quando você vai fazer, eu vou usar essa palavra caridade, quando você vai fazer projeto social, aquelas pessoas que estão recebendo, elas acham que você tem o dever de ajudar elas, não é por amor, é porque você tem que ajudar. Por quê? Porque a ideia marxista introduzida no Brasil é que quem tem alguma coisa é porque explorou o outro para ter, não foi por seu trabalho, não foi porque você trabalhou, não foi porque você ralou, não foi porque você estudou, é porque eu explorei o outro para poder ter. Essa é a ideia marxista. Tem alguns lugares. Mas a ideia da maioria do Brasil é essa. É aquela ideia de que você está explorando alguém. Então a gente ia distribuir comida, a primeira vez que a gente foi, a gente não sabia, e quando acabou a comida ainda faltava um pessoal. Gente, acabou, eles queriam quebrar o carro, e a gente correu depressa. Aí da próxima vez a gente tem que levar 2 pessoas, eram 2 policiais militares, com um cacetete na mão, dizendo, encosta aí na fila, rapaz, fica aí! Aí com um porrete na mão, não vem não! Aí que é para poder ajudar, porque eles têm essa ideia de que você é obrigado a ajudar. Então, se você não ensina sobre dinheiro, se você não trabalha sobre dinheiro, se você não ensina as coisas, isso é interessante. O irmão falou sobre o Sul. Sabe por que em vários estados do Sul não pensa assim? Porque tem cabeça de colonizador, não tem cabeça de colonizado. Não é? Então, a cabeça do alemão, do italiano, a cabeça do holandês, é cabeça de colonizador. Né? Você chega para um menino nos Estados Unidos e diz, e os Estados Unidos? Ele diz, é o melhor do mundo. Number one, nós somos o escritório do mundo. Eles têm essa visão fixa de que eles podem crescer, de que eles podem fazer. Você vai para Israel, o cara não quer explorar você, o cara quer que você possa ser parceiro dele para crescer junto. Você entende? Então eu abro uma fábrica e eu estou precisando agora de uma área da minha fábrica para trazer materiais. Aí eu chamo o pastor Isaías para ele abrir uma coisa naquela área, para ele ser meu parceiro. Mas qual é a ideia de brasileiro? É trazer a pessoa para subjugar. Qual é a ideia do jeitinho de levar vantagem? Você já viu a expressão de graça até injeção na testa? Mas injeção na testa é para fazer autópsia. Você já viu, a gente estava distribuindo leite em Solidade, e um cidadão na fila, e eu conheço o cidadão, ele tem um carro bom, uma casa boa, e na fila para pegar 1 litro de leite. E eu fui lá, eu disse, querido, deixa eu falar uma coisa com você, não me leve a mal não. Vai na padaria aí, escolhe a padaria que você quiser, eu vou pagar 1 ano de leite para você. Mas pelo amor de Deus, sai dessa fila, porque você está tomando um lugar de alguém que não tem nada para comer. E você tem, mas nós temos essa ideia. Nós temos essa ideia de levar vantagem. O que é que eu vou levar? O que é que eu vou ganhar? Como eu vou ganhar? Você está comigo? Aí você vai para os Estados Unidos, você percebe. Eu estava assistindo um programa americano chamado Trato Feito. O cara chegou com uma bonequinha para vender. Aí ele olhou a bonequinha, o cara disse, eu quero vender por $200. Ele disse, infelizmente eu não posso comprar por $200. E o cara disse, por quê? Disse, porque eu olhando essa bonequinha eu conheço. Eu vou vender ela pelo menos por 600. Então se você quiser $400 eu dou nela e eu vou ganhar 200. Aí eu descobri porque eles são ricos. Honestidade. Tem corrupção lá? Tem. Tem gente sem vergonha? Tem. Todo canto tem. Mas o país é ensinado. Eu estava nos Estados Unidos dirigindo, domingo à tarde, 4 faixas, e eu fui de uma faixa para outra, fui-me embora. A polícia parou. O que é que houve? Disse, o senhor atravessou de uma faixa para outra sem dar sinal. Eu disse, mas querido, não vinha ninguém. Ele disse, não, o sinal não é para se vier alguém não, é porque tem que estar mesmo. Mas a gente está acostumado a só fazer. Nos Estados Unidos a polícia se mostra para você não cometer o crime. Aqui a polícia se esconde, que é para pegar você. Eita, peguei!
É mentalidade, diga, é mentalidade. É ação, é a maneira de agir, é a maneira de... Então nós precisamos quebrar isso. Aí nos Estados Unidos o menino é ensinado desde criança sobre finanças, sobre empreender, sobre construir. O que é que nós ensinamos aqui para nossas crianças? Funk. O que é que as crianças estão aprendendo nas escolas? Olha os vídeos dos meninos nas escolas. Porque um abençoado... E, gente, deixa eu falar isso. Deus está me inquietando para eu entrar nessa área e eu vou entrar com força. Eu estou entrando nisso com força. Porque eu estou cansado de aconselhar pessoas assim, vivendo mal. E eu sei que a igreja é o lugar onde as pessoas vão viver bem. Porque nós temos a bênção. E a bênção faz toda a diferença. A bênção é que é o diferencial. Não é o que nós ganhamos, não é o que nós temos, não é o patrimônio que nós temos. Até porque quando eu morrer, a minha herança não vai ser o que eu tenho. Vai ser as pessoas que eu alcancei. Elas vão ser minha herança. A gente vai deixar tudo aqui. Caixão não tem gaveta. Eu não estou nem aí. Paulo não estava nem aí para o tesouro dele. Onde é que estava o patrimônio de Paulo? Nas pessoas. Então nós precisamos equilibrar bem isso. E eu quero entrar nessa área. Mas, por exemplo, na educação... Um homem teve uma ideia. Não, professor não é autoridade, professor é mediador. Professor não tem autoridade, ele é mediador na sala de aula. A criança vai aprender sozinho. Aí criou o que você vê, aluno bagunçando com o professor dando aula, e a menina com um shortinho aqui, fazendo... E o professor dando aula, o marmanjo fazendo um monte de coisa... Você vai para a universidade, os caras fumando maconha, não é? É impedindo quem quer estudar. A universidade tem que ser laica, mas só para o cristianismo. Porque lá tem budismo, islamismo, é estimulado. Mas para o cristianismo tem que ser laica. Por quê? Tem tanto medo do cristianismo. Você já prestou atenção porque o povo tem tanto medo do cristianismo? Você já prestou atenção porque um presidente da república, com 2 caras agarrados, se beijando, e todo mundo achou legal, mas quando um presidente da república foi eleito e disse, vamos começar com uma oração, foi o maior escândalo da vida. Escandalizou todo mundo. Por que tanto medo? Porque ele sabe que a igreja pode mudar a situação desse país. A sociologia não muda o país, a filosofia não muda o país, a economia não muda o país. Pode pegar o cara miserável na favela, colocar num apartamento de R$500 mil, com 6 meses ele quebrou as vidraças, pichou, porque não está fora, está dentro. Ele é miserável por dentro e vai continuar sendo miserável. Tem que mudar dentro, agora mude dentro, para você ver o que acontece. Mude por dentro para você ver que o cara pode estar no inferno, ele renasce das cinzas e avança. Nada vai segurar ele, porque tem que mudar por dentro, tem que mudar conceitos, tem que mudar ideias. Então nós precisamos fazer a igreja